Jornal da CBN. Tivemos ontem a apresentação de mais um pedido de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro, evento que ocorreu na Câmara dos Deputados. Este pedido está sendo chamado de super pedido, porque reúne uma série de instituições, tem assinatura de pelo menos 46 pessoas, desde a esquerda até ex-bolsonaristas. Para conversar conosco sobre esse assunto, convidamos a deputada federal Marília Reis, que é do PT de Pernambuco, e a segunda secretária da mesa diretora da Câmara dos Deputados. Deputada Marília Reis, obrigado pela sua gentileza de estar conosco. Bom dia. Bom dia, Milton. Bom dia, Kátia. Bom dia a todos os ouvintes. É uma alegria falar com vocês hoje. Bom dia, deputada. Deputada, presidente da Casa, Arthur Lira, já disse que o tema não avança antes da CPI se encerrar. Essa resposta dele sinaliza o que para a senhora? É um posicionamento político, Milton. Na verdade, todos os passos que precisam ser dados para o impeachment são posicionamentos políticos, muito mais do que jurídicos, apesar de a gente ter aí mais de 20 tipos penais alegados nos pedidos de impeachment, nos mais de 120 pedidos de impeachment, todos os passos são políticos, o povo na rua, toda essa pressão popular no Congresso, no próprio presidente da Câmara. Então, são passos que precisam ser dados e que infelizmente já foram dados em outras ocasiões nessa democracia tão jovem que a gente tem. O próprio super pedido de impeachment, que foi uma síntese de todos os outros feitos, também é uma simbologia de que a situação está ficando extremamente insustentável, até porque essa questão da corrupção, da denúncia de propina, tudo isso fere diretamente uma bandeira de Bolsonaro, que ele alegava que acabaria com a corrupção e, na verdade, se mostrou que está praticando corrupção com o pior assunto de todos, que é salvar a vida dos brasileiros. Deputada, a senhora acredita que o fato de termos manifestações populares, de termos também esse super pedido que é mais robusto em relação aos pedidos anteriores de impeachment, tudo isso pode mudar a realidade na Câmara dos Deputados? Eu pergunto isso porque o presidente da Câmara já se manifestou dizendo que não há votos suficientes para afastar o presidente da República e por isso nem abriria o processo de impeachment. Isso está em vias de ser alterado na sua avaliação? Na minha avaliação, sim. E o presidente não está errado. Na verdade, a gente tem tido uma dificuldade muito grande de aprovar qualquer assunto que não seja de interesse do governo. E, inclusive, o sistema remoto dificulta essas articulações, porque está cada um na sua base, na sua casa, ou sei lá onde, e não tem aquela pressão que normalmente a gente sente no Congresso. Mas a pressão popular, as pessoas nas ruas, sem dúvida é essencial para ver o impeachment. Não existe impeachment, nenhum governo cai com cada um dentro da sua casa ou somente nas redes sociais. Por isso que as pessoas estão indo para as ruas, mesmo com a pandemia. A gente viu, por exemplo, recentemente anunciaram que foram dadas 100 milhões de doses, mas a gente já podia estar em mais de 250 milhões e poderia estar em outra situação. Então, esse atraso, todo esse absurdo, além da propina que estava sendo negociada, favorece ao governo porque não há manifestação, não há pressão das bases dos parlamentares nos votos deles. Então, tudo isso são fatores que interferem, sem dúvida alguma, até na própria ação do presidente, porque sem haver essa pressão popular, o presidente não pautaria o impeachment, até porque nenhum presidente vai pautar o impeachment para não haver a aprovação depois em plenário. O que ainda sustenta o presidente Jair Bolsonaro e impede o avanço de um pedido como esse na Câmara dos Deputados? É o presidente Arthur Lira? Não, eu acredito que a própria base de apoio que ele tenha, tanto no Congresso quanto, infelizmente, na própria população, existe um percentual que está cada vez menor, mas que ainda dá suporte ao governo Bolsonaro. Eu acho que não somente o presidente da Câmara, mas os deputados também têm esse respaldo na falta de mobilização, que é também agravado pela pandemia. Mas logo mais eu acredito que a gente vai ter resultado. Esse super pedido de impeachment foi uma simbologia. Os atos que estão sendo cada vez maiores, né? Teve no dia 29 de maio, no dia 19 de junho, vai ter agora no dia 3 de julho, foi adiantado,
que ia ser somente no final do mês. Então, está cada vez maior. A própria grande mídia tem noticiado muito. E eu acredito que a denúncia de corrupção foi crucial, bateu na veia do governo Bolsonaro. Inclusive, a reação, não sei se vocês estão observando, vocês e os ouvintes, a reação de Bolsonaro está muito estranha, porque normalmente ele explodiria, né, para cima de um Luiz Miranda e de outras pessoas que estão fazendo essa denúncia da propina, do esquema de corrupção, mas não, ele está muito calado. Será que não tem uma gravação contra ele? Então tem muito para acontecer ainda. Deputada, como que a CPI da Covid-19 no Senado conversa com a Câmara dos Deputados? Existe, por exemplo, a possibilidade de usar de alguma maneira na Câmara o relatório final que vai ser produzido pela CPI? Sem dúvida, há sim. E também há um pedido de CPI na própria Câmara. É de autoria do deputado Reginaldo Lopes, de Minas Gerais. E a gente está tentando abrir uma CPI na Câmara também. Não tem sido fácil, inclusive para outros assuntos, como, por exemplo, para a reforma administrativa, que é bem simbólico a questão da reforma administrativa, porque a denúncia das vacinas, da propina em relação às vacinas, foi feita por um servidor de carreira. E isso é tudo que a gente tem dito, que precisa de servidores de carreira com estabilidade para terem uma relação de independência com os governos que passam. E a gente tem tido, por exemplo, dificuldade de apresentar emendas para a reforma administrativa porque não consegue assinaturas suficientes. Mas em relação à CPI, eu acredito que com o avanço das denúncias, com as pessoas sendo noticiadas pela grande mídia, os deputados vão se sentir pressionados a assinar para que a gente abra também uma CPI na Câmara, mas os elementos que forem apurados na CPI do Senado têm que ser usados na Câmara também, seja para uma eventual CPI ou para outros passos de investigação e de colocar também no pedido de impeachment. Qual é o próximo passo deste grupo que apoia o pedido de impeachment apresentado ontem? Por enquanto, a mobilização para que haja pressão para o próprio Congresso, para a própria Câmara ter votos suficientes e, nesse caso, o presidente também se sentir pressionado a pautar. Tudo isso só acontece com mobilização popular. Se você observar os dois impeachments que, infelizmente, já houve no Brasil, só aconteceram com grandes mobilizações, com muita gente na rua, com uma base de apoio muito pequena, que o governo foi ficando, né, foi definhando o apoio popular ao governo. Então, tudo isso precisa acontecer. E a mídia está há 15 dias, mais ou menos, que é só falando sobre isso, né, fora o que já falava antes. Então, eu acho que a gente tem muito que avançar e tem que ser rápido, porque não tem tempo. Nós temos aí 1 ano e meio para o fim do mandato de Jair Bolsonaro e precisamos avançar o mais rápido possível nesse processo do impeachment. O que esse pedido tem de diferente, além da questão do volume, né, de crimes listados ali de responsabilidade, em relação aos anteriores, que pode fazer com que a situação desse pedido de impeachment seja diferente, tenha um destino diferente de pedidos anteriores, deputada? Cássia, eu poderia falar aqui de aspectos jurídicos, não é, da questão de estarem todos os 23 tipos penais elencados nesse período de impeachment, mas minha avaliação é de que a maior diferença é política. É o momento político em que foi dada entrada, é a forma como foi dada entrada o pedido de impeachment. Nós tivemos ontem uma coletiva e estávamos lá deputados do PT, PSOL, até deputados do DEM, do PSL, ex-bolsonaristas. Então isso é muito simbólico, é uma frente democrática que muito provavelmente, se fosse outra ocasião, não estaria junto, mas estava ali para resgatar o país. Então, essa é a grande simbologia. Aliás, todos os passos de qualquer pedido de impeachment têm os maiores e mais importantes passos como questões políticas. Então, foi essa a simbologia do grande pedido de impeachment, do super pedido de impeachment. Foi uma representatividade política maior, seja das denúncias elencadas, que foi uma compilação de todas as outras, mas também de quem estava ali e do apoio popular que se recebe. A população brasileira está cada vez mais consciente
do que está acontecendo no país, fora todos os outros desmontes. Tem, claro, os 500 mil mortos, mais de 500 mil mortos, e agora está provado o quanto se poderia ter evitado de mortes se não fosse uma negociação de propina pela vacina. Quantas pessoas a gente já podia ter vacinado se não tivessem demorado negociando propina para a vacina, mas também tem outras questões, a própria economia que não tem dado resultado, o descaso com a população mais pobre do Brasil. Então, tudo isso tem tornado o Brasil um caos e o momento político vai ficando mais propício para um impeachment no país. Deputada Marília Reis, muito obrigado pela sua gentileza de nos atender aqui no Jornal da CBN. Um bom dia. Eu que agradeço, Milton, agradeço, Cássia, e convido a todos os ouvintes para nos seguirem nas redes sociais, acompanharem o que tem acontecido, que a gente vai estar sempre atualizando vocês. Um grande abraço e até a próxima. Obrigada, bom dia. Deputada federal Marília Reis, do PT de Pernambuco, segunda secretária da mesa diretora da Câmara dos Deputados, conversou aqui com a gente no Jornal da CBN. 6h52. A Patriani comemora o sucesso de mais 2 lançamentos em Santo André, no Campestre e na Vila Bastos. Apartamentos de 79 a 117 metros, 2 ou 3 suítes e lazer completo em 2 dos melhores bairros de Santo André, Campestre e Vila Bastos. Venha tomar um café e comer um docinho com a equipe de vendas e aproveite para conhecer 2 lindos decorados na Avenida Dom Pedro II, 2814, no Campestre. Saiba mais em construtorapatriani.com.br. Agora são 6h53. O governo de São Paulo vai pedir a prorrogação da suspensão de cortes de energia elétrica por mais 2 meses para as concessionárias. O consumidor residencial vai ter um aumento de mais de 11% nas contas de luz da Enel a partir de julho. Em meio ao aumento na cobrança de energia elétrica no estado, o governo de São Paulo vai solicitar a prorrogação da suspensão de cortes de energia elétrica por mais 2 meses. O acordo atual com as concessionárias vai até o dia 31 de julho e impede que as empresas fornecedoras de energia cortem a luz de famílias de baixa renda durante o estado de emergência. O vice-governador do estado, Rodrigo Garcia, disse que não pode evitar o aumento do preço, mas vai iniciar uma nova negociação. O sistema de energia brasileiro ele tem regulação federal, né? E essas decisões são tomadas pela Agência Nacional de Energia, a ANEEL, que autoriza as concessionárias a promover esse aumento. O que o estado fará